Hoje vamos conversar com a delegada doutora Ana Paula Vasconcelos, que é delegada da DEAN, que é a delegacia que trata do assunto que é a violência contra a mulher, delegacia especializada que trata desse tema tão importante. Você que está nos acompanhando, tem alguma pergunta, sugestão, comentário, está aqui o telefone, mande sua pergunta, sugestão, comentário, interaja com a gente, 999229519. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigada, Robson. Boa tarde para você, boa tarde para os seus telespectadores. Um prazer tê-la conosco. Eu gostaria que a doutora pudesse falar qual é a missão, o objetivo, a função desta Delegacia de Proteção à Mulher. A Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, ela tem a missão, como qualquer outra delegacia, né, de reprimir crimes, né? A gente investiga, a gente efetua prisão, a gente lavra auto de prisão em flagrante, mas a Delegacia de Atendimento à Mulher, especificamente, ela tem um papel social também, né, que é de ajudar essas vítimas, né, na saída de um ciclo de violência que ela se colocou, às vezes, ao longo de muitos anos. Então, a gente faz esses atendimentos. Quando a vítima noticia uma situação criminosa, ali naquele contexto familiar que ela vive, e de lá a gente faz todos os encaminhamentos, a gente faz os pedidos de medida protetiva, tudo na intenção de tirar aquela mulher daquela situação de violência que ela se encontra. Doutora Ana Paula, quais são, por exemplo, os 3, ou até 5, ou os 3 pelo menos, tipos de crimes mais recorrentes que levam as mulheres a procurar essa delegacia de proteção, ou mesmo quando elas não conseguem nem ter a condição de procurar, que faz com que alguns parentes e amigos façam com que essa mulher chegue até a delegacia para fazer algum tipo de denúncia? Os crimes mais recorrentes que a gente observa são os de lesão corporal, né, as ameaças e as injúrias, que são as ofensas verbais. Esses são os que a gente vê com mais frequência. Pergunta do nosso telespectador, Pedro Marques, que está nos acompanhando no município de São Gonçalo do Amarante. Ele gostaria de saber como é que está a situação de criminalização ou não daqueles assédios sexuais contra as mulheres que acontecem dentro dos ônibus do transporte coletivo. Esse crime de assédio, o termo assédio sexual é um termo genérico, né? Porque o crime de assédio sexual, ele é um crime bem específico, né? Ele acontece naquelas relações que existe alguma hierarquia nas relações de trabalho, que o empregador, ele almeja alguma vantagem sexual em cima da sua empregada, né? Esse crime que é praticado nesses contextos, dentro dos ônibus, né? Aquela famosa encoxada, aquele homem que se aproveita daquela situação ali do ônibus, do aperto, para tirar alguma vantagem sexual em cima de uma mulher, esse crime é o crime de importunação sexual. Ele também é investigado pela DEAN, né, pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Responde, né? O município de São Gonçalo do Amarante, especificamente, né, que ele compõe a Grande Natal, mas ele tem uma delegacia que é responsável por todos os delitos praticados naquela circunscrição. Infelizmente, ainda não existe uma DEAN no município de São Gonçalo do Amarante, né? Existe uma DEAN, 2 aqui em Natal, uma em Parnamirim, uma em Caicó e uma em Mossoró, né? Aqui no município de Natal, especificamente, esse tipo de crime, ele é apurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Estamos conversando com a doutora Ana Paula, que é delegada que atua nessa área de defesa em relação às mulheres, sobretudo a violência contra a mulher. E ela vai conversar conosco também sobre quais são os principais tipos de violência, né, que são cometidos contra as mulheres, né, que tem coisa que de repente a pessoa comete uma agressão verbal, aí isso não é crime, isso não é agressão é só se bater fisicamente. Então, quais seriam os principais tipos de crimes, de agressões que são cometidas contra as mulheres? A Lei Maria da Penha, né, ela contempla 5 tipos de violência, né? As mais recorrentes realmente são a violência física, a moral e a psicológica, mas a lei ainda prevê a violência sexual e a violência patrimonial, né? Então, em todas essas situações, existem situações de violência. Quando a gente fala do termo violência, a gente já quer
já quer deduzir que existe uma prática criminosa, né? Mas nem todas essas violências, elas são criminosas. As delegacias, elas apuram os fatos criminosos. Mas existem violências que não são criminosas, mas que sejam pedidos de medida protetiva, que afastam aquele agressor do lar, né? Que impõem aquela proibição de se aproximar da vítima, de estabelecer contato. Então, em todas as situações, a vítima está amparada. A pergunta que lhe faço, doutora Ana Paula, esse tipo de violência contra a mulher, ele acontece em todos os segmentos sociais, da classe menos favorecida, a classe média, a classe mais abastada, mais rica? Todos os segmentos. Todos, né? Lógico que a gente que trabalha nas delegacias de polícia, a gente percebe que é mais recorrente nas classes menos favorecidas, nas periferias. Mais pobres, né? É mais recorrente ou é o caso que termina mais facilmente parando na delegacia? As duas coisas, né? Por ser pobre, porque às vezes não tem um suporte familiar, não tem um suporte financeiro, né? Não tem, a mulher muitas vezes depende financeiramente daquele homem, então assim, ela não tem nada que lhe ampare, ela não tem como sair muitas vezes daquela relação e continuar a vida dela porque ela tem o emprego dela, porque ela tem o plano de saúde, porque ela tem, os filhos estudam, estão matriculados. Então ela depende muito daquele homem e numa situação que ela já não aguenta mais, ela só tem a delegacia para se recorrer, né? Então a gente acaba recebendo mais e atendendo mais esse tipo de mulher, né? Além disso, a gente sabe que nas periferias estão os maiores problemas relacionados a drogas, a desemprego, a alcoolismo. Então assim, esses fatores também aumentam os índices de violência e os de violência doméstica também. Doutora Ana Paula, e com quanto tempo se dá esse atendimento e de que maneira ele ocorre? Eu pergunto o seguinte, vamos dizer que a mulher foi violentada e hoje chegou uma denúncia na delegacia de que ela está sendo violentada pelo seu companheiro, pelo seu marido, por exemplo. Algum representante da delegacia pode ir até este local, essa residência ou não? Ela só recebe as pessoas lá no ambiente da delegacia? Não, quando existe uma notícia de uma lesão corporal, né, que a vítima teve a sua integridade física atingida, a gente pode diligenciar mesmo contra a vontade dela, né? Acontece da gente receber uma denúncia, às vezes uma ligação, tá tendo uma briga aqui no meu... A polícia pode ir lá no lugar. A gente vai, diligencia no lugar, tenta falar com aquela vítima, saber se está tudo bem, se aquela denúncia procede, né? A gente vai averiguar a verdade daquela denúncia, né? Nos casos de ameaça, em outros tipos de delito, como eles são praticados, às vezes, nesse contexto familiar, no íntimo da vítima, a própria lei estabelece que ele depende da vontade da ofendida. Né? A gente não pode, de ofício, tomar a iniciativa de investigar se a vítima não veio antecipadamente manifestar o desejo de levar adiante aquela investigação. Né? Mas na situação de lesão corporal, aí sim, a gente investiga diante de qualquer notícia. E quais são as principais orientações que a doutora Ana Paula pode compartilhar com o nosso telespectador? Seja a mulher que está sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica, né, ou patrimonial, como a delegada falou, qual a orientação para essas mulheres, como também para vizinhos, parentes, amigos, na hora que acontece essa situação, como se deve agir? A orientação é que ela procure ajuda, né? Que ela não se cale, que ela existe um telefone específico? Existe o telefone da delegacia, existe... Qual o telefone da delegacia? A delegacia é o 3232-2530. Vamos repetir. 3232-2530. 3232-2530. Existe o Disque 180, que também é um canal de denúncia, inclusive anônima. Ligação mas gratuita, o que a gente orienta é que a vítima procure realmente a delegacia, né? Porque ela precisa ser ouvida, ela precisa falar, ela precisa contar a sua verdade, né? E para isso nada tem um peso tão grande como a palavra da vítima. Ela precisa falar. Então, assim, independente desses canais de atendimento por telefone, é muito importante que ela compareça, né? E as pessoas que estejam no seu entorno, os vizinhos, os parentes, eles precisam apoiar essa mulher. Ela precisa ter suporte para que ela possa levar adiante aquela notícia de violência e que ela consiga sair daquela situação. Tem a pergunta da Janaína, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber o que é violência patrimonial contra a mulher. A violência patrimonial é aquela que tem uma conotação financeira,
né? São os crimes patrimoniais, como o próprio Código Penal prevê. É o crime de furto, o crime de roubo, é o crime de apropriação, né? Nessas relações. A gente sabe que as relações afetivas, as relações domésticas e familiares, muitas vezes nesse contexto homem e mulher, o patrimônio está muito entrelaçado, né? Mas isso não dá ao homem o direito de se apossar e de se apropriar do que é dela e não do que é dele. Ou mesmo usar aquilo que seja dele para tentar humilhar a mulher, que é um outro tipo de violência também, não é? Nesse caso aí está mais voltada à violência psicológica ou à violência moral, né? Que é aquele homem que usa o seu poder financeiro. É crime também? A sua superioridade financeira, depende muito, é muito casuístico, assim, depende do caso a caso, né? Às vezes a violência moral, essas situações de desprezo, de você menosprezar, de você humilhar, seja a medida protetiva, mas muitas vezes não é criminosa. Muito bem. E como é que a mulher pode fazer esse pedido para a medida protetiva? Seja afastar o marido de casa ou ela ser encaminhada para algum outro ambiente? Na delegacia, nas DEANs especificamente, ela registra o boletim de ocorrência e ela é posteriormente ouvida, né? A gente colhe as declarações dela e ali ela manifesta o desejo de levar adiante, se for o caso. E ali também ela expressa a vontade de solicitar a medida protetiva. A delegacia é uma ponte entre a vítima e o Poder Judiciário. A gente encaminha o pedido de medida protetiva diante daquela situação e o juiz avalia se aquela mulher está numa situação... Mas tem poder de prisão, né? Em caso de violência, a delegada pode prender imediatamente, ou o policial, né? Prender imediatamente em o caso agressor, de flagrante. Né? Nós lavramos os autos de prisão em flagrante, né? E ali ele fica preso, ou então a gente também cumpre mandados de prisão preventiva. Uma última e rápida pergunta com a resposta do sim ou não. Caso de pensão alimentícia, é na delegacia que você responde também? Não. Muito bem. Obrigado pela sua presença e receba um kit de produtos Lucena, doutora Ana Paula, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Tá certo, obrigada. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band em Rio Grande do Norte.